Fala personal, tudo bem? Bom, agora a gente vai para uma série de iniciante, só que a musculatura agora que nós vamos treinar vai ser a musculatura de dorsais, beleza? Levando sempre em consideração a importância com o cuidado do movimento, a coordenação motora. Com isso, a gente menospreza o peso no sentido de deixar ele em segundo ou terceiro lugar, não no sentido de eliminar totalmente ele do treinamento, até porque nós precisamos da intensidade absoluta para executar os exercícios. Porém, o que é mais interessante, mais importante, qual é o cuidado que você tem que ter com o indivíduo iniciante? Se ele está fazendo um movimento coordenado, se ele não está relatando nenhuma dor em alguma articulação, se ele está sentindo os músculos alvo daquele exercício e estimular o seu aluno nos diversos tipos de exercícios, angulações, quantidade de articulações que estão sendo envolvidas naquele exercício, entre outras informações. Claro, como a gente já viu na teoria sobre as variáveis de manipulação e treinamento de força, isso tem que estar o tempo todo na sua cabeça. Séries, repetições, peso, a intensidade do exercício, o intervalo entre as séries que mexe na densidade do treino, a frequência, o tipo, a velocidade da ação muscular. Então, o mais importante é educar o aluno. Educar o aluno. Então, é um processo educacional. Parte do pressuposto que o indivíduo iniciante, ele não entende nada de treinamento físico, não entende nada de musculação, que é esse caso que nós estamos ensinando para vocês. Então, paciência, muita calma, responda as perguntas do seu aluno se ele tiver perguntas, ok? Mesmo que ele não apresente muitas dúvidas, né? Pode ser que seja um aluno um pouco envergonhado, então pergunte para o seu aluno, e aí, tudo bem? Sentiu algum desconforto? Peso ficou bom, adequado? Então, no iniciante a gente trabalha ali 2 a 3 repetições na reserva. Claro, eventualmente ele vai chegar em uma repetição na reserva ou até mesmo não conseguir executar o exercício com aquele peso para aquele número de repetições, porque ele é um indivíduo iniciante, vai cansando, vai fadigando. Uma série básica para dorsais, assim como nós vimos em todos os outros músculos, série básicas para dorsais. Exercícios multiarticulares são os mais interessantes, como o puxador, que é o que a gente vai fazer aqui com o aluno, que é o Gustavo, né? Ele vai agora ser aqui o nosso aluno iniciante. As remadas, né? E assim, você pode fazer qualquer variação de treinamento. Você pode fazer o puxador mais afastado, o puxador mais fechado, a remada mais neutra, mais aberta. É claro que a gente tenta utilizar exercícios que são mais fáceis, entre aspas, fáceis no sentido de educar o aluno para depois, posteriormente, conforme ele vai avançando no nível de treino, ele conseguir também avançar na execução do exercício, nos métodos também, ou seja, meios, que são os exercícios, e os métodos que são os treinamentos, tá bom? Uma coisa bem bacana também, que a gente pode utilizar como estratégia para a iniciação, é fazer o seguinte, ó, a gente pega uma série aí que vai girar em torno de 10, 12, 15 repetições e pedir para o aluno fazer alguns movimentos, só para você analisar o movimento dele. Isso é bacana também, isso é uma forma que a gente usa para exercícios mais gerais, porque quando o meu aluno aqui, o Gustavo nesse caso, fizer o exercício de puxador, que eu vou ensinar para ele agora, ele vai utilizar articulação de ombro, articulação de cotovelo, vamos ver como é que vai ficar o punho dele, como é que vai ficar o tronco dele, se vai balançar, ou seja, tem muita coisa para você observar. Então, é bacana você utilizar um peso bem leve para educar o movimento antes de começar a colocar realmente um peso um pouquinho maior, com a intenção de ficar numa faixa que você prescreveu. Nós vamos utilizar aqui 10 a 12 repetições como faixa alvo no treino, né, com a parte principal, mas eu vou pedir para o Gustavo o seguinte, Gustavo, ó, você vai fazer a pegada aqui nessa barra, tá? A gente vai trabalhar o puxador aberto, tudo bem? Você vai pegar a barra com as mãos para frente, um pouquinho antes da curva da barra, tá vendo que tem uma curvinha aqui? Então você vai fazer a pegadinha aqui, ó, um pouquinho antes. Pode chegar até aqui, mas vamos tentar agora aqui para deixar o teu punho mais neutro possível, ou seja, mais firme possível, tudo bem? Deixei um peso bem leve, bem tranquilo, que é só para você entender o movimento, tá bom? E aí eu vou te ajudando a você fazer o movimento. Vamos lá, pegou na barrinha, show de bola. Senta com calma, coloca lá os pés para frente, isso, e traz a tua barra um pouquinho abaixo do teu queixo, passando a barra na frente do rosto com muito cuidado. Isso, e sobe ela devagarinho. Quando o braço estiver quase estendido, você puxa de novo, tentando manter sempre o teu tronco estabilizado, tá, Gustavo? Sempre retinho, isso, peito para frente, traz, bem fácil, né? Tá fácil. Bem fácil, beleza, então faz uns 10 movimentos. Eu sei que tu não contou, nem eu contei, não tem problema, mas eu quero que você eduque o movimento aí, ó, show de bola. Esse movimento, ó, como você pode ver no próprio espelho, já tá um movimento bem legal para um nível iniciante, hein, cara? Vamos lá, faz mais 3 movimentos.
Tá? Respira normalmente, não precisa se preocupar tanto com a respiração, somente em respirar. Tá, aí quando você acabar, o que você faz? Ó, você solta a barra lá em cima, tá? Não larga a barra e aí senta e descansa. Tranquilo, né? Tranquilo. Bem de boa. Você viu que no começo, o meu aluno aqui, ele balançou um pouquinho o tronco, né? Ele balançou um pouquinho o tronco. Então é normal, tá, que você como professor, a experiência vai fazer com que você consiga observar mais coisas ao mesmo tempo. Então o que eu observo logo de imediato? A pegada, né? Para o meu aluno conseguir ter firmeza na pegada. O segundo ponto que eu observo é se ele consegue colocar certinho as pernas para frente, tendo encaixe com os joelhos ou com a parte distal da coxa, para que ele tenha firmeza na parte inferior, porque ele vai fazer a puxada, então tem um movimento contra-gravitacional, e a lombar dele se fica firme, né? Se não fica arcada, ou se ele não balança muito, porque aqui eu pedi para ele fazer um peso bem leve. Bem leve. Só que agora eu vou começar a trabalhar com o meu aluno um peso já mais próximo para 10 a 12 repetições. Se ele fizer 10, que ele fizesse no máximo 12. E se ele fizer 12, que ele fizesse no máximo ali 13, 14 repetições. Caso o meu aluno ele não consiga fazer, por exemplo, nessa faixa, não chegou em 10, então eu tenho que tirar peso. Tá? Isso é inclusive um princípio do treino. Interdependência, volume e intensidade. Então, se o Gustavo falar, não, cheguei em 9, não foi mais. Então, eu não vou insistir, porque o intervalo não vai ser suficiente para isso. A questão não é o descanso, a questão é o peso que está sendo executado. Tá bom? E aí, claro, nessa série, como está mais pesada, que agora é para valer, está começando o treino do meu aluno, é óbvio, né, que eu vou ter que me atentar mais e também eu vou ter que me preocupar com o quê? Com outras coisas que vão acontecer no corpo dele. Porque agora o peso está em 25 quilos. Antes eu fiz uma série com 10 quilinhos, 2 plaquinhas só para ele aquecer. Que qualquer pessoa consegue fazer no nível iniciante. Tudo bem? Agora vamos fazer, Gustavo, 10 a 12. Tá? Lembra da pegada? Isso. E agora o que você vai fazer? Sentar, colocar os pés para frente. Vamos ver. Vai lá. Ali, ó. Legal? Vou observar aqui o cotovelo dele, ó. 2 repetições. 3 repetições. Ó, veja que tem uma expansão aqui do dorsal dele. Show de bola. Tenta trazer um pouquinho mais para baixo do queixo, Gustavo. Olha lá, ó. Porque daí eu consigo dar aquela espremida no dorsal. Tranquilo. Tentar fazer 12. Tá em 11, né? 12? 12. E aí? Sempre com tranquilidade, olha lá, boa. E aí, quantos mais tu faria? Faria mais umas 3. Ó, ele faria mais umas 3 repetições. Isso significa dizer que a gente já acertou a intensidade absoluta para a quantidade de repetições que a gente prescreveu aqui para o Gustavo. Beleza? Então é o seguinte, o que eu percebi no movimento do Gustavo? Ele deu uma mexida um pouco mais aqui na região do pescoço, ele mexeu um pouquinho, tudo bem, tranquilo, ele está aprendendo o movimento. Tem que ver se é algo abrupto, assim, algo realmente gritante que vai prejudicar o movimento. Ele colocou a lombar bastante para frente. Essa lombar bastante para frente não é indicada, né? É bom que ele, claro, ele fique firme, mas não tão para frente assim, tudo bem? Isso é importante você se atentar. E a partir do momento que ele foi ganhando mobilidade no ombro, ele foi conseguindo fazer uma extensão maior do deltoide anterior dele. Isso também é positivo. Não que alguém que tenha pouca mobilidade vai fazer o exercício errado. Aí depende. Se ele tiver realmente uma mobilidade que prejudique o movimento, você vai trabalhar a mobilidade com ele à parte. Porém, aqui não foi o caso, não foi o que aconteceu. Parece, pelo menos aos meus olhos, que ele foi ganhando mobilidade conforme ele foi fazendo as repetições, tá? A gente dá também aqui aproximadamente 2 minutos, mas sempre perguntando se ele está bem. Se ele se sentir que ele está recuperado ali com 1 minuto e meio, vamos tentar fazer uma segunda série para ver se ele consegue manter o esforço, né? A capacidade de realização de trabalho, que é o quê? O conjunto de séries, repetições e o peso. Agora, se não, a gente deixa, estica um pouquinho, deixa ele descansar 2 minutos, tudo bem? Para fazer uma segunda série, tá bom? Ó, 1 minuto e 45, então eu já posso pedir para o meu aluno posicionar, vou manter o peso, tá, Gustavo? Já que tu disse que podia fazer mais umas 3 ali, tentar fazer 12 também, mira no 12, vamos lá, mantém o tronco retinho, a barra passando um pouco do queixo, olha ali, ó, legal o movimento dele, ó, tá vendo? Ó? Uma coisa importante, tá? Não deixa estender o cotovelo, quando chegar aqui, ó, já vem, 3 repetições, não deixa ele bloquear o cotovelo, ó, ele estava bloqueando um pouquinho ali.
Agora ele já consertou. Veja o deltoide dele fazendo essa extensão. Olha que legal. 6. Ó, certinho o movimento. Ó a lombar dele, ó. A lombar dele está firme, só que essa preocupação minha é que essa lombar não vá tanto para frente, fazendo esse arco na região lombar aqui, acentuado. Ó, o pescoço dele já melhorou, né? Então, eu estou instruindo o aluno a passar a barra na frente do rosto, claro, com cuidado para não se machucar, porque pode acontecer, mas aqui está bem seguro, bem tranquilo. Ó, ele fez 12 repetições, guardou a barra, tranquilo. Quantas mais tu poderia fazer? Fazer mais umas 2 ou 3. Mais umas 2 ou 3, tá vendo? Mais umas 2, 3 repetições. Então, tu acha que dá de manter? Dá de manter esse peso. Dá de manter esse peso. Então, olha só, personal, se você é personal mesmo dele, né, trabalhando individualmente com ele, é claro que você vai ficar junto e aí você vai sempre dando feedback. Quando você é professor de sala, né, atende várias pessoas ao mesmo tempo, ou mesmo que você não seja professor de sala atendendo 20, 30 pessoas, você trabalha num estúdio, numa clínica, né, que você atende 4, 6 pessoas por hora, enfim, né, aí depende da logística da empresa. Mas você pode, claro, deixa o aluno, diz que já vai voltar, atende outro aluno, retorna aqui e continua a conversa. Porque você é professor, você é professora, então você tem que ter esse cuidado, não é porque você saiu que você não vai voltar. Então, esse tipo de comunicação hoje é muito importante para o aluno saber confiar em você. E para saber e para entender que não é porque você não está aqui que você não pode estar olhando, porque a academia é toda espelhada, né? Então, quando a gente trabalha com musculação é tudo espelhado. Então, eu posso estar a 10, 15 metros dele, mas estou vendo ele para o espelho. E eu chamo a atenção, ó, estou te vendo, hein? Isso é importante, isso dá segurança para o aluno. Então, não tem desculpa se você trabalha com 10, 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. É o teu comprometimento e as estratégias que você arruma para poder atender o seu aluno independentemente do nível. Aqui nós estamos no iniciante, cuidando da coordenação, observando o peso em relação à percepção subjetiva de esforço dele, número de repetições, o que é adequado para ele ter um desenvolvimento físico e motor. Essas questões são fundamentais para você observar no seu aluno iniciante. 1 minuto e 40 segundos. Está recuperado? Tá recuperado. Ó, ele está recuperado, então por que eu vou esperar? Não precisa, já vamos tocar para uma terceira série. E uma dúvida, o dedão a gente faz para frente ou para trás? No começo eu gosto de sugerir sempre essa pegada total, a full aqui. Depois com o tempo que você vai ganhando segurança com a intensidade absoluta, você vai tendo as tuas manias também. Isso acontece nos supinos também. E também acontece nos exercícios de tríceps e bíceps. Isso é mais que uma preferência depois que você vai ganhando experiência do que propriamente um ajuste mecânico, tá? É a firmeza que tu tem. Aqui dá mais firmeza. Certo? Bora então. Boa. O movimento dele tá padrão. Então essa intensidade para ele ficou muito boa, porque ele relata 2 a 3 repetições, o movimento dele fica adequado. Não adianta achar que ele não vai mexer o corpo, isso não existe, tá, pessoal? Isso só existe em videozinho de biomecânica na internet ou feito em software. Na vida real, não é assim que funciona. Ele precisa mexer esse corpo aqui. Tá? Ó, vê que ele traz os cotovelos um pouquinho atrás da linha do tronco. Tá? Isso pode, é permitido. O que não pode é ele fazer uma hiperextensão acentuadíssima. Aí não, tá? Porque ele pode machucar o ombro dele. Mas nesse caso, eu observo bem, os pés dele estão no chão, isso é outra coisa importante. Tá? E ele consegue ter firmeza para fazer as 12 repetições. Quanto mais faria agora? Agora fazer mais umas 2. Então fechou o peso. Ou seja, o intervalo de 2 minutos para ele foi importante para ele recuperar e conseguir manter o padrão de número de repetições ao longo das séries. Se o professor tivesse reduzido o intervalo, pode ser que ele não conseguiria fazer 12, pode ser que ele faria 10 ou 11 repetições. Isso é uma estratégia futura. Como ele vai voltar na próxima sessão, ele vai voltar com essa memória aqui. 25 quilos para 12 repetições. Então, se eu chegar para ele, por exemplo, daqui a 3, 4 dias, ou no dia que ele for repetir esse exercício, e 25 quilos, eu perguntar para ele, e agora, faria quanto? Ele vai me dizer assim, agora faria umas 4, 5. Opa, se faria 4, 5, você tem algumas estratégias para aumentar essa relação entre o que ele está realizando com o que ele está sentindo, né? Que é as repetições em reserva. Então, eu posso pedir para ele fazer 13, 14 repetições, posso reduzir o intervalo de 2 minutos para 1 minuto e meio, isso já é suficiente para que ele relate de novo que faria mais 2 ou 3. Peso, segura um pouquinho para o aluno iniciante, segura. Quando ele estiver familiarizado com reduzir intervalo, quando ele estiver familiarizado com aumentar repetições, diminuir a velocidade, né? Ou seja, fazer uma excêntrica mais lenta, e aí você vai lá e aumenta o peso.
Beleza? Agora eu vou com o meu aluno iniciante fazer o segundo exercício básico geral, assim como o puxador, que é no plano frontal, exercício multiarticular, que é a remada baixa. Personal, olha só, vamos para o segundo exercício agora com o meu aluno iniciante, que é o exercício de remada. É um exercício também para a musculatura dos dorsais, tem diversas variações de movimento, eu vou trabalhar com ele a clássica, o remo clássico, com as mãos para dentro, pegada neutra, fechadinha. Aqui nós vamos adaptar o puxador, que é com 2 estribos, e esses 2 estribos vão nos auxiliar a manter uma pegada neutra fechada como se fosse um triângulo, né? E olha só que interessante. Também eu vou pedir para fazer aquela série mais introdutória, só para ele coordenar o movimento, para ele aprender. E olha só como é que ele está, ó. Ele está posicionado naturalmente como nós ficamos no nosso dia a dia, né? Um pouco assim relaxado, né? Tendo contração do abdômen, veja, o arcado aqui nessa região, né, da torácica. Então, isso não é para ser feito no movimento. O que a gente pede? Só para ele, ó, estufar o peito, certo? Estufa o peito e agora tem algumas formas de executar a remada. Eu vou pedir para o meu aluno ficar com os pés apoiados, sempre base, né? A sustentabilidade do movimento com base. Tem algumas formas? Tem. De trazer até na região do abdômen ou um pouquinho acima do umbigo. A gente usa o umbigo e o peito como referência. Bom, e aí você vai ter que adotar. Infelizmente não existe um certo, um errado, um melhor ou pior. O que existe é aquilo que vai ficar mais adequado para o movimento do aluno. Então eu peço para o aluno fazer, para eu já ver o que é natural para ele. Tá bom? Gustavo, eu vou pedir para você fazer uma sériezinha de 10 repetições, tranquilo, com peso bem baixo, que nem a gente fez no puxador, lembra? Ou seja, você vai pegar firme e vai trazer os 2 braços ao mesmo tempo na região aqui do abdômen. Isso. Vê que ele traz bem na região do abdômen, na região do umbigo mesmo. Aí você vai estender os braços, cuida para não bloquear, tá? Isso, mantém o braço um pouquinho flexionado e agora já faz a puxada de novo. Ó, mantém as costas sempre firmes, tá? O deltoide, o mais importante neste começo é tentar mantê-lo fixo. Porém, como ele vai ganhar experiência e essa experiência vai refletir em peso, não vai ter como fazer remada com o cotovelo, com o ombro parado. Ele vai ter que mexer esse ombro no plano sagital junto com o cotovelo. Não tem como. Por causa do peso absoluto. É por causa do peso. Tranquilo o movimento? Tá sentindo ali as costas? Outra coisa comum de acontecer na remada... Pode parar, Gustavo, pode parar. É só para te ensinar mesmo. Show de bola. Outra coisa comum que acontece na remada é o aluno mexer o pescoço assim, ó. Parece uma galinha, sabe? E fica mexendo o pescoço. Isso acontece também quando o aluno ele começa a ganhar capacidade, começa a ganhar força em peso absoluto, só que ele não tem a qualidade de movimento. Aí ele começa a fazer esse tipo de movimento. Outra coisa que acontece é fazer um movimento com o tronco. Não confunda treinamento de remadores. Os remadores lá do remo profissional, eles fazem isso por causa da especificidade. Aqui, pode ser que um dia a gente queira trabalhar esse tipo de movimento, mas não é o foco. O foco é manter a força aqui na região do braço, a parte apendicular dele, para contrair os dorsais, redondos principalmente, no exercício de remada. Agora sim, tá, Gustavo? Eu vou colocar um pouquinho mais de peso. Lembra do puxador 10 a 12? A gente vai manter essa mesma linha de raciocínio, 10 a 12 repetições, agora com um pouquinho mais de peso, tá? Mas tudo bem, não te assusta. Vamos lá. Ó, firmeza. E aí? Firme. Vê o que tu acha. Boa. Vê que ele dá um pouquinho de tremida no braço, normal, tá, pessoal? Isso é normal no iniciante, porque isso é coordenação inter e intramuscular. Ele está aprendendo a coordenar os seus músculos, ó. Tá mantendo legal. O ombro mexe muito pouco, para o nível iniciante é excelente. Essa lombar ele pode vir um pouquinho mais aqui, ó. Tá? E a questão do tronco, né? Ou seja, o tronco deitado ou o tronco em pé, analise bem isso, se o aluno não sente desconforto na região lombar. Se ele sentir desconforto, aí você vai ter que fazer esse ajuste mecânico no seu aluno, né? Ajuste biomecânico nele. Quantas? 12. Fechou, 12, certinho. E aí, quantos tu faria? Faria mais 1 ou 2. Faria mais 1 ou 2. Então, ó, essa é uma informação fundamental, porque ele já veio com uma fadiga prévia do puxador. Aqui é um outro movimento, plano sagital. Aqui era plano frontal. Esse movimento, teoricamente, ele é mais difícil do que o movimento em termos de peso, né? Em termos de peso. Mais difícil do que o puxador, essa informação é importante. E ele fez com menos peso do que para o puxador. Teoricamente, o peso ele é menor. Aqui eu fiz com 20 quilos, que é uma informação de intensidade. Se ele já falou 1 a 2 repetições na reserva,
faz o seguinte, deixa descansar 2 minutos. Por quê? Para ver se ele consegue manter a mesma capacidade para a segunda série. Na segunda série, se por acaso o seu aluno disser também 1, 2, mantém 2 minutos, que na terceira provavelmente ele vai ficar ainda entre 1 e 2 na reserva. Agora, caso na segunda série ele já fale para você que não conseguiria fazer ou ficou abaixo de 10, aí é importante você fazer o ajuste, mesmo com intervalo de 2 minutos, 1 minuto e meio. O intervalo de 2 minutos é apenas uma sugestão, não é que é uma regra, tem que ser. Não, uma sugestão, como eu falei para você. O aluno iniciante, ele pode chegar e dizer para você que tem apenas 30 minutos para treinar. Então você tem que fazer algumas adaptações, selecionar bem os exercícios, como é o nosso caso aqui, ó, puxada, remada, para peito, supino, para membro inferior, leg press, agachamento e assim por diante. E você vai selecionando os exercícios chaves para que o seu aluno consiga ter eficiência no treinamento dele. 1 minuto e 40, tá pronto? Tem certeza? Porque tu falou que faltou 1 ou 2. Quer tentar mesmo assim? Vamos tentar mesmo assim, tá? Essa é a segunda série. Aquela primeira a gente não conta, que eu fiz só para ver o movimento dele, né? A capacidade dele, o movimento e tal. Bora então, Gustavo. Ó, sempre se preocupando com a mesma coisa. Eu não preciso estar junto com ele aqui se eu sou professor de musculação, que trabalha com 10 pessoas. Eu posso estar aqui, mais longe, ó lá, ó, e acompanhando o meu aluno. Vamos lá, Gustavo, mantém o movimento. Ó, isso, perfeito. Mantém esse movimento. E eu vou e olho pelo espelho, por exemplo. É uma estratégia. A gente faz muito isso na musculação. Ó, o que é legal? Ele está conseguindo manter essa volta, né? A excêntrica controlada, por mais que seja iniciante. E à medida que ele vai cansando, tá vendo que ele vai arcando as costas? Ó, isso é normal de iniciante, tá? O que não pode acontecer é ele usar essa estratégia aqui mecânica para ganhar aqui. Isso não pode, tá? Isso é o famoso roubo. Ó, acompanhando ele. Show. E aí? 12 repetições completas. Quantos mais tu faria? Faria mais 1 ou 2. Então, show de bola, viu? Ou seja, aqueles 2 minutos de intervalo foi bacana, apesar que ele já relatou que em 1 minuto e 40 ele já estava pronto para fazer. Então, essa é a relação da densidade do treino que você tem que ter em mente, porque se você reduz o tempo de intervalo, você aumenta a densidade do treino. E a percepção do aluno, de esforço do aluno, enfim, né, o sentimento que ele tem em relação ao exercício, que é uma outra escala, é importante para você conduzir o treino com este aluno e os futuros treinos, porque aqui é uma sessão de treino entre tantas que ele vai fazer no futuro ainda, sem contar que ele está no nível iniciante. E quando ele chegar no avançado? Né, o avançado a gente costuma dizer que já é o filho maior de idade, a gente meio que já dá uma largada, né? A gente já deixa ele andar pelas próprias pernas. Mas você tem que estar sempre ali junto com ele, porque daqui a pouco ele vai fazer alguma coisa errada. Então você tem que estar ali para dar o suporte. Nesse sentido, o mais importante na iniciação, não o mais importante, mas uma das coisas mais importantes é você estabelecer confiança com o seu aluno. Aí, fechou, não tem erro. Por exemplo, ó, 1 minuto de intervalo. Como é que está a tua recuperação? Tô bem, tô legal. Tá legal? Será que dá para a gente encarar uma terceira já? Com o mesmo peso? Vamos tentar. Vamos tentar. Ó, ele quer o desafio, né? O aluno quer o desafio, isso é importante. Então vamos tentar. 1 minuto e 25 segundos de intervalo. Então veja, ele descansou 30 segundos a menos. Vamos ver se isso vai resultar em uma condição diferenciada de movimento e de percepção. Vamos lá. 12, hein? De novo 12. Mira no 12. Se fizer 10, está excelente. 2. Veja que a tendência dele já foi acelerar o movimento no começo. Não acelera. Boa. Ele manteve padrão praticamente o movimento. Não tem que ficar arrumando coisas se o padrão natural dele é esse, que está adequado. Ele trouxe na região do abdômen, na região do umbigo, mais ou menos. Tá? Tem alunos que trazem mais em cima, só que tem que tomar cuidado porque isso vai causar contração no trapézio, né? Vai fazer a elevação do trapézio no plano frontal. Excelente. Aí. E agora? Foram 12, mas foi 12 na estica. Tá vendo? Ó? Então talvez, aqueles 30 segundos que a gente tirou do intervalo dele tenha resultado nesse esforço. Por que talvez? Porque pode também ter sido do acúmulo das repetições realizadas nas séries anteriores, tanto na remada quanto no puxador. Então, ó, exercício básico para iniciante, bem controlado, bem feitinho, puxador e mais a remada. Agora a gente vai fazer o terceiro exercício para iniciante, que é um exercício um pouquinho mais complexo, tem que tomar bastante cuidado, por isso a gente joga bem com a intensidade absoluta, que é o peso, para poder executar. Vamos lá, terceiro exercício, Gustavo? Bora então. Personal, vamos para o terceiro exercício.
ainda utilizando estratégia para iniciação. Entretanto, esse exercício ele é um exercício um pouco mais complexo para o aluno entender. Então, a gente tem que ter bastante atenção com esse exercício. Ao contrário dos dois anteriores, que foram exercícios multiarticulares, este exercício aqui ele é monoarticular, ou seja, ele vai trabalhar somente a articulação do ombro. Beleza? Outra coisa importante é que o aluno iniciante, até avançado, ele não consegue fazer o exercício com muito peso, porque o exercício ele é difícil. Assim como elevação lateral, entre outros exercícios que, para realmente fazer de forma correta, mesmo no nível avançado, não é necessário tanto peso absoluto. E aqui funciona da mesma forma. Então, até para ensinar o movimento, a gente nem utiliza peso. A gente utiliza somente os braços dele, só para educar o movimento dele. Lembra que eu mostrei para vocês ali sobre fazer uma sériezinha só para ensinar o movimento, ver algumas posturas e tal? Aqui também a gente pode fazer isso, só porque no caso do iniciante, eu vou fazer sem peso. Eu vou simplesmente posicionar o aluno no banco. Então, esse banco aqui, né? No caso deste tipo de banco, desta marca aqui específica, tem já angulação específica. Então, conforme você encaixa aqui, você tem angulação. Aqui ele está numa angulação de 15 graus. Então, ele tem aqui 15 graus, que é bacana. Dá para fazer aqui em 30 se você quiser, tá? Dá para fazer. Aí é a opção sua, professor, professora. Não tem mais certo ou mais errado. Poderia fazer aqui. Até aqui a literatura dá suporte, ó. Mas aí fica muito estranho, porque é com peso livre. Então, o mais indicado é entre 15 e 30. Ó, 15 graus é aqui, onde eu vou deixar para o meu aluno iniciante, e também tem a possibilidade de fazer com 30. Inclusive, isso é uma forma de progredir o aluno. Você pode modificar a angulação do banco para estimular o aluno de outra forma, tá bom? Eu peço para o aluno ficar deitado de decúbito ventral, ou seja, ele vai ficar com a barriga encostada no banco. Eu sei que parece um pouco estranho o movimento, o exercício, o apoio, tudo, mas é natural, é assim mesmo. Então vamos lá, Gustavo, posiciona. Ó, ele já posicionou, tá? Com o queixo fora do banco, isso é bacana, tá? Ele está com certo conforto aqui, tudo bem? E agora o que eu vou pedir para o meu aluno? Com as mãos para dentro, ele vai fazer um movimento de afastar os dois braços ao mesmo tempo até a tua mão, Gustavo, vir na linha aqui do teu ombro, ó. Nem as tuas costas. Vem lá, devagarinho. Ó, tá vendo? Esse é o movimento. Sendo que o braço vai ficar um pouquinho flexionado, né? Os dois cotovelos um pouquinho flexionado. Se eu trabalhar mais aqui na frente, eu vou pegar mais deltoide posterior, tá? E tem essa variação. Se eu trabalhar com o meu aluno mais na linha das costas, eu foco mais na região dos dorsais. Agora, volta o movimento lá encostando uma mão na outra, Gustavo. Ó, quando ele chegar ali, ele não vai parar. Relaxa. Não, ele vai manter tensionado e vai novamente abrir os braços. Ó. Então, eu estou educando o movimento com o meu aluno. Entendeu bem, Gustavo? Mantendo sempre o teu queixo junto ao banco. Isso, tá vendo que ele vai subindo, isso é normal, né? Para tu sentir bem as costas. Tá bom? Ó, esse movimento é importante. Ó, tá vendo que ele vai tentando se ajustar no banco. Isso é normal, tá? Porque é um exercício que não é um exercício, por exemplo, muito costumeiro na nossa rotina, a gente não está acostumado a fazer movimentos como esse no nosso dia a dia, mas é um exercício muito bom para trabalhar esse fortalecimento de deltoide posterior juntamente com as musculaturas dos dorsais. Pode voltar a ficar sentado, Gustavo, por favor. Tranquilo? Aprendeu bem o movimento? Show de bola. Outra coisa importante, que além desse exercício ser monoarticular, como você percebeu, ele só trabalhou a articulação do ombro. A articulação do ombro é a principal no movimento de crucifixo invertido, tá? Por que é crucifixo invertido? Porque ele é o inverso do crucifixo para peito. Essa musculatura e essa musculatura são musculaturas agonista e antagonista. Se um contrai, o outro estende e vice-versa. Por isso que recebe esse nome. E além de ser um exercício monoarticular, é um exercício no plano transverso. Lá é frontal, puxador, remada sagital e esse aqui é transversal, porque trabalha com abdução e adução do ombro, do deltoide anterior. Então não é um exercício simples de fazer, como você pode observar, né? Ele foi se ajustando no banco. E em termos de intensidade absoluta, que é o peso, eu vou pegar um par de 2 quilos, que já é suficiente para o iniciante. O indivíduo avançado, bem treinado, ele faz isso aqui com 10, 12 quilogramas, por uma série de 10, 12 repetições, né? Claro que tem a repetição que interfere no peso. Então, se eu quero que meu aluno faça aqui 10 a 12 repetições, iniciante,
eu vou pegar esses 2 quilinhos. Se por acaso ficar pesado, se ele não conseguir, eu tenho que reduzir e tentar 1 quilo. Se ele me relatar que está pesado, eu tenho que esquecer o exercício e pegar outro exercício, porque eu não tenho tensão daí. Eu não tenho tensão, que é o peso que o aluno está fazendo. Agora vamos tentar, Gustavo, fazer com um pezinho, tá? Vamos ver. Mais devagarinho. Vamos lá. Vamos ver. Ó, agora o peso vai dificultar o movimento dele um pouco. Tá vendo? Ó? Isso. Quando chegar lá embaixo, tenta não relaxar, mantém tensionado. Isso. Tá vendo que o pescoço dele sobe? Isso é natural. Eu quero que o que trabalha, ó, é só a musculatura dele. Começa a tremer um pouquinho. Olha lá, ó, tá jogando para trás. Mantém a linha, Gustavo. Aí, boa. Por que ele vai jogando para trás? Porque a musculatura do latíssimo dorso tem mais força. É a musculatura mais forte que o redondo e que o posterior de deltoide. Por isso que o aluno joga para trás. Ó, o movimento da descida, que é uma preocupação também, ele está controlando legal. Olha lá, tá vendo? Ele não bate o halter um no outro. Ele não dá aquela impulsão. Ele faz um movimento bem controladinho. Tá vendo? Então, eu vejo que é um iniciante. Fechou 12? 12. Show. E aí? Tranquilo. Tranquilo? Faria mais quantas? Fazia mais umas 2. Mais umas 2. Então o peso já ficou pesadinho, né? Já ficou pesadinho? Tá. E tu sentiu alguma dor, desconforto no pescoço? Não, tranquilo. E nas costas, no lombar? Tranquilo também. Tava bem... Tu sentiu que quando tu tava baixando, depois que eu pedi pra tu subir, já deu uma dificuldade? Já pegou mais em cima. Essa é a preocupação que você tem que ter. Porque quando ele trabalha aqui, ó, com o cotovelo na linha do ombro, ele vai solicitar também bastante a parte superior do trapézio, que é uma musculatura muito forte. Então, ou ele vai ter muita força aqui, ou ele vai jogar para cá para roubar. Esse ponto intermediário, que tem a junção dos redondos com o posterior de ombro, que é o foco desse exercício, que é o foco que a gente está fazendo aqui, é a dificuldade para ele. Então, ele tem 2 formas de roubar, entre aspas, na verdade, para este tipo de exercício aqui. Ou ele joga na linha do ombro para pegar trapézio, ou ele joga para baixo, permitindo a ação do latíssimo do dorso. Só que, se você pensar, por exemplo, em treinos de deltoide, isoladamente deltoide, a gente pode usar o crucifixo aqui, inverso, para trabalhar a porção posterior do deltoide. Então, tudo depende do objetivo do aluno naquele momento e da sua prescrição. 1 minuto e 15, como é que tá? Descansar mais um pouco. Descansar mais um pouco. Isso é importante, tá? Por quê? Porque ele viu que é um exercício um pouco mais difícil, é um exercício um pouco desconfortável comparado aos outros, né? Até à medida que ele vai ganhando a experiência, vai melhorando o movimento. Teve aqui, né, algumas dificuldades em alguns pontos, mas eu já atentamente corrigi. Se eu não estou junto com ele aqui, eu observo de longe, ou pergunto para ele. Se ele me disser, foi fácil. Opa, se foi fácil, aconteceu alguma coisa, porque de imediato não é fácil. Então, na segunda série, você fica com o aluno. Agora não tem arrego, tem que fazer porque já passou 2 minutos. Não é porque é iniciante que você vai ter que ficar dando intervalo para ele o tempo todo, tá? Não é assim que funciona o negócio. Vamos lá. Ó, já posicionou legal. Pode encostar um pouco mais, ó. Tá vendo que ele já tentou subir aqui, ó. Isso, boa. Punho, né? Firme, ó. Tá vendo que ele fez a pegada firme, tá? Não fez nem flexão, nem extensão do punho. Ó, tá caindo de novo o cotovelo. Você vai lá, Gustavo, aqui na linha, ó. Já dificultou. Vamos para 12, hein? Isso, bem controlado. Não tenha pressa. Não tenha pressa de fazer o certo. Eu tento observar também a linha dos 2 braços, porque pode ser que um braço fique mais para baixo, outro mais para cima. Então eu observo, né? Nessa câmera aqui dá para observar bem. Por exemplo, aqui a distância entre um cotovelo e o outro, a base. Está caindo, tá? Mas como está acabando, vamos esperar. Tá vendo que ele começa a fazer força, ele começa a fazer aquela impulsionada. E aí? 12, fez 12? 12. Quantos mais faria? 1, 2. Vendo? Então tá legal, tá show de bola. Essa percepção do aluno é importante, porque ele mesmo pediu para descansar mais, ele mesmo pediu. Então, conforme ele vai ganhando experiência no treino, tá? E isso já é possível na primeira sessão de treino, porque a primeira sessão de treino também é uma experiência a ser considerada. Né? Ele vai ter muitas memórias dessas primeiras sessões, inclusive ele vai comparar depois com o futuro. Nossa, quando eu comecei eu fazia isso aqui com 2 quilinhos, agora eu estou fazendo com 10, eu estou fazendo com 12. O próprio aluno começa a ter essa comparação, que é saudável, se ele souber levar isso de uma forma tranquila, isso é saudável. Então ele já pediu um pouco mais de intervalo, não, deixa eu descansar. Isso nem sempre acontece, depende do aluno. Né? Se for um aluno um pouco mais ansioso, também tem que trabalhar um pouquinho essa ansiedade do seu aluno, explicar o porquê que deve descansar.
explicar o porquê que a gente joga com as repetições e com o peso e assim por diante. E, ó, 1 minuto de intervalo. Quer descansar mais? Descansar mais um pouco. Descansar mais um pouco. Por que isso é importante? Porque você não prescreveu o personal 10 a 12? Então, se você, vai, o que vai acontecer? Ele vai fazer um movimento errado, vai fazer poucas repetições, repetições com pouquíssima qualidade. Então, não é o que a gente quer. Espera um pouquinho, não custa nada, respeita o intervalo. Quando ele ficar avançado, é outra conversa. Aí o papo é outra coisa, vem métodos de intensificação, vem técnicas de intensificação. Então, a periodização ela é um pouco mais avançada. Então calma, muita calma, tá? Ninguém vira faixa branca, preta de um dia para o outro. Começa na branca e vai progredindo. Agora tem 1 minuto e 35. Quer posicionar? Vamos posicionar. Ó, então ele já começou, né, a se sentir melhor em relação à recuperação. Ó. Descansou 1,45. Vamos ver. Terceira série. Cuidando sempre do movimento. Ó. O mais importante neste movimento é que ele não faz aquele supetão, aquele movimento de supetão que ele puxa de baixo com tudo para cima. Não, ele não faz isso, né? Tá, mas você pode estar perguntando, mas Moacir, pode ser também que seja o peso muito baixo. Negativo, porque eu pedi para ele fazer 12, ele está me dizendo que fazia só mais 1 ou 2, então o peso não está baixo. Não está, é porque ele está fazendo o movimento adequado. Né? Então isso você tem que interpretar com as variáveis de manipulação. Por isso que a gente estuda variáveis de manipulação. Olha o movimento dos 2 cotovelos alinhados, vê que o cotovelo está bem na linha da escápula inferior, ó. Tá? É o que a gente quer para esse tipo de movimento, tá? Para essa variação. Tem outras variações conforme eu falei. Vai cansando, é normal. Fechou. E aí? 12 repetições, fazia mais 1 ou 2. Então ficou bem padrão. E talvez, assim como na remada, isso foi em virtude do intervalo entre as séries que ele mesmo pediu. Isso é bacana. Então se ele está bem e quer fazer a próxima série, veja como é que vai ficar o movimento. Veja quantas repetições de reserva ele faria, se o peso está adequado e assim por diante. Ou seja, as variáveis de manipulação. Não somente intensidade, volume, intervalo, mas também a velocidade da ação. Se ele peca em algum tipo de ação, na excêntrica ou na concêntrica, não aconteceu aqui. Então esse é um exercício que eu manteria para ele na próxima sessão de treino, assim como os outros dois. Então você observou aqui um treino básico para iniciante, para musculatura de dorsais, 2 multiarticulares, 1 monoarticular, 2 exercícios de polia, 1 exercício de halter e também os 3 planos corporais, frontal no puxador, sagital na remada e o transverso aqui. Outra coisa, você pode ir modificando as angulações, isso é bacana. No caso dos remos e das puxadas também tem outras variações que você vai ver tudo isso ao longo do curso. Então, lembre-se, iniciante, foco é atenção, comunicação, prestação, cuidado e as variáveis como, por exemplo, tipo da ação muscular bem executada, concêntrica e excêntrica, se ele está mantendo estabilidade do corpo nos movimentos que precisam ser feitos isso e assim por diante. Tudo que a gente vem conversando. O processo educacional que envolve coordenação motora e outros aspectos também motores e psicológicos do aluno são essenciais para inclusive ele ter aderência, para ele voltar, querer voltar e querer continuar a sua progressão. Beleza? Valeu então, esse foi um treino aí para iniciantes, para musculatura de dorsais e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!